maravilhosos, lindões, Kreiser aqui, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre uma série que vocês me pediram muito pra falar aqui no canal, que é As Five, o spin-off de Malhação Viva a Diferença, que na época foi uma das temporadas de Malhação com mais audiência, e isso resultou em um Emmy internacional na categoria de melhor série infanto-juvenil, e agora, 3 anos depois, a gente tem um spin-off, As Five, que sai um pouquinho da temática adolescente e vai mais pra um young adult aí, que a gente acompanha essas meninas na fase adulta. Lembrando que cada episódio sai todas as quintas-feiras no Globoplay. Vão ser ao todo 10 episódios nessa primeira temporada, mas já temos segunda temporada confirmada. Sucesso é assim. E para não perder nada sobre as novidades dos filmes e da série, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui para vocês. Em As Five, a gente é situado 6 anos depois dos eventos de Malhação Viva a Diferença, e a gente acompanha a história da Keila, Lika, Tina, Ellen e a Benê com muitas mudanças na vida, que se reencontram depois de certo tempo por causa do enterro da mãe da Tina. Eu tive bastante interesse em assistir a série desde o início, tanto que quando vocês comentavam aqui no canal, eu sempre perguntava, eu consigo assistir sem ter visto Malhação Viva a Diferença? Porque eu realmente não tinha assistido na época, e aí eu fiz essa experiência para trazer esse vídeo com vocês, para saber se faltava algum tipo de informação, e no início eu senti que algumas coisas elas não eram tão bem ambientadas, e depois eu fui assistir alguns episódios-chave da novela e eu vi que na realidade todas as informações necessárias para você acompanhar o spin-off estavam ali. O que vai diferenciar é assim, alguns personagens que não retornaram, pelo menos até o momento que a série se encontra, mas eu sinto que alguns aspectos simples acabam ficando de lado que já tinham acontecido em Malhação. Por exemplo, logo no início de As Five, a Benê fala que tá sentindo que vai chover. Isso tem muito a ver com o nascimento do Tunico. Todas as mudanças que aconteceram em Malhação Viva a Diferença sempre vinham consecutivas de cenas de chuva, e é exatamente o que a gente vê aqui no final do primeiro episódio. Elas vão ter uma grande mudança até o final do episódio, e ela vem a partir dessa chuva. Então a chuva ela é muito simbólica de uma forma geral aí pra série, pra obra como um todo. E tiveram algumas pequenas situações que eu senti falta de entender de imediato o que tinha acontecido, como por exemplo, entre a relação ali da Lika e da Samantha. Apesar que no terceiro episódio, quando é um pouco mais abordado, a gente já consegue ter uma boa noção que a Lika não tratou muito bem a Samantha, da mesma forma que aconteceu ali com ela na relação da Alice. Então são situações que conforme você vai acompanhando a série, você consegue entender sim. Então assim, a série ela te situa no necessário. Logo de início ela traz as características que são importantes pra gente entender aquelas personagens, então a gente tem uma boa apresentação ou reapresentação para aquelas personagens, apesar de ter pequenas diferenças ali quando você assiste o início da Malhação, elas tiveram um desenvolvimento ao longo da novela, mas aqui a gente também tem que lembrar que tá 6 anos à frente, então elas envelheceram, elas amadureceram, e essas características, as pequenas diferenças que tem comparado à novela, elas também são demonstradas ali, como por exemplo, a Lika, mas ali no início ela se envolvia bastante em relacionamentos, e agora ela tá numa vibe mais aproveitando a solteirice e também reaprendendo, né, como que é esse sentimento nela, principalmente depois de tudo que aconteceu ali com a Alice. Então assim, se você teve esse mesmo questionamento que eu, se eu conseguiria assistir As Five sem ter visto a novela, eu diria que são experiências diferentes. Eu acho que tudo que você consome mais, quando você tem mais referência, é lógico que a obra ela conversa de uma forma mais aprofundada com você. Eu sinto que não falta absolutamente nada pra te situar, pelo menos nessa história de 6 anos à frente. E assim, pra ver As Five, tem que ter o Globoplay. Então a Malhação tá lá, você também consegue ver toda a novela, esperando ali enquanto os episódios saem por semana. Você vai assistindo, vai se situando, se ambientando naqueles personagens como era a vida deles antes. Mas uma característica que eu gostei muito da série e que permaneceu desde Malhação é que a gente vê a colisão da diferença das personalidades delas, porque elas são pessoas muito diferentes, têm vidas diferentes e elas são super amigas. E aqui em As Five, eu acho que a situação se complica ainda mais porque houve uma separação, elas têm mais intimidade e também cada uma tá ali tendo a sua rotina em áreas de trabalho diferentes. Então é interessante acompanhar essa relação delas agora, principalmente quando elas são colocadas em situações opostas, como por exemplo a Lika ter morado ali com a Benê, a Lika super bagunceira, morando sozinha,
indo em festa, acordando tarde, e a Benê já mais ali organizada, tendo uma vida mais regrada, cheia de regra realmente, mas também é interessante você ver como que as pessoas com características tão diferentes, elas conseguem encontrar ali um meio termo e ter uma boa convivência, e isso também vai ser muito importante pro amadurecimento dessas personagens. E outra coisa que é legal ver também é a diferença da caracterização delas, desde quando elas eram ali adolescentes, tanto nas roupas quanto nas atitudes, e agora nessa fase adulta que tem mais responsabilidades, responsabilidade com a vida, com o trabalho. E falando em fase adulta, já que as Five é mais focada para esse público young adult, isso permitiu com que a série se aprofundasse mais em alguns assuntos sérios, como dependência química, também responsabilidades excessivas como a Ellen, principalmente quando você tem o background da história dela, a gente vê qual que é a importância dela e também ali no trabalho. E é muito interessante ver essa característica na Ellen, porque ela é uma personagem que tem muita responsabilidade em todos os âmbitos da vida dela, tanto ali na carreira de tecnologia, a carreira profissional dela, quanto na vida pessoal com o noivado. Então ela vai ter muitas responsabilidades para lidar e para se reencontrar ali também na essência dela. E pelo que eu andei lendo em algumas entrevistas, aparentemente a Tina também ela vai ter meio que um lado obscuro para ser abordado. Então eu acredito que toda essa questão desse envolvimento com drogas mais pesadas vai ficar mais aprofundado ainda aqui na série, porque a gente vai ver agora as dificuldades da fase adulta e principalmente como elas vão lidar ali sozinhas e também lidar entre elas, como uma vai apoiar a outra em situações extremamente diferentes e situações mais sérias. E também aborda mais a sexualidade dos personagens e uma abertura para explorar a sexualidade de outros, como o do Guto. E é interessante porque o ator, ele deu uma entrevista falando que ele assumiu publicamente pouco antes de retornar ao personagem, e essa mudança também de certa forma afeta na rotina ali da Benê, principalmente porque ela é toda metódica, então ela precisa sair da zona de conforto dela e se redescobrir. E é muito legal porque a série ela teve um cuidado muito grande no terceiro episódio com a personagem, em que quando a gente discute sobre descoberta da sexualidade, a gente também fala dessa fase mais sexual da vida adulta. Então ver uma personagem como a Benê se descobrindo ali, inclusive se descobrindo sozinha também, é muito legal de ver. Tem uma importância muito grande, principalmente quando a gente tem algumas situações que traz aí o tradicional, né? O ai meu Deus, não se toquem ou não transem, e aí a gente tem jovens bem livres em uma época que se discute muito sobre a liberdade, principalmente a liberdade da mulher. E além disso, a série também fortalece a discussão sobre maternidade, porque lá em Malhação já era super relevante trazer essa discussão de gravidez na adolescência, que retorna brevemente ali com a irmã da Tina, mas aqui traz um aprofundamento maior ainda, porque a gente está em uma situação diferente, em que a gente tem uma mãe solteira. Então, por mais que ela tenha ajudas ali, a rotina é diferente, as pessoas presentes na sua vida são diferentes, o apoio é todo diferente, e também as situações que ela acaba passando por ser mãe solteira, seja nos relacionamentos ali, mas também trazer esse questionamento interno de como ela se sente com o corpo depois da gravidez, como ela se sente nos relacionamentos depois de tanto tempo ali na dela e cuidando do filho, o que ela vai passar por ser uma mãe solteira, mesmo que a Keila ela consiga ter alguns momentos mais dela, que ela consiga deixar o Tunico com alguém ou com uma das amigas para conseguir aproveitar, ainda assim ela tá numa nova descoberta de como se relacionar na fase adulta. Aliás, Gabriela Medvedovsky, desculpa se eu não falei certo o nome, ela dá um show de atuação. Eu gosto muito da atuação dela, traz uma fluidez ali na fala, traz um conforto, é bem gostoso de acompanhar ela aí na série. Eu tive pequenos incômodos com algumas atuações e também um pouco com o sotaque ali dos gringos, quando eles estão falando português, ficou um pouquinho caricato, mas quando eles estão falando inglês, tá muito ótimo, eu gostei, tá bem fluente. Inclusive, outro aspecto que a série tem um ganho muito grande é na técnica, porque a gente tem uma ambientação maior, a fotografia ela é muito bem feita, a coloração da série é muito bonita de se ver, mas eu tenho que falar das cenas mais sexuais, elas são de muito bom gosto, elas são muito bem feitas,
feitas, tem um cuidado muito grande. Então a gente vê que a série teve todo um cuidado no amadurecimento dela mesma, da história dela, não só dessas personagens. Que as festas sempre foram muito presentes, a gente sabe, agora mais ainda, porque a gente tem uma DJ. Inclusive, em alguns momentos de festa, eu senti uma vibe bem eufória, e creio que muitos desses momentos de dureza da vida delas vai acabar te lembrando um pouquinho a série. Mas em resumo, As Five é uma série que fala muito sobre apoio, sobre amizade, principalmente amizade feminina, sobre também intimidade, tanto entre aquelas garotas quanto com os parceiros que a gente vai acompanhando ao longo da série. E também é uma série que fala muito sobre sexualidade, sobre descobrir a sua sexualidade ou redescobrir a sua sexualidade. É também uma série que fala sobre amadurecimento, que fala sobre as dificuldades da vida adulta de uma forma muito sensível. E talvez o mais importante, a série ela abraça um público novo, não se tratando só de faixa etária. Inclusive, esse é um ponto legal, porque a série ela acaba crescendo junto com o público que acompanhou a Malhação na época, mas também com quem não necessariamente acompanha a novela, para quem é mais chegado em série. Então é um ponto muito importante aí sobre a série. Mas eu quero saber sobre vocês. O que vocês acharam da série? Vocês estão acompanhando? E quais foram as principais diferenças que você sentiu comparando aí com Malhação e As Five? Vamos discutir. Lembrando que todos os episódios saem às quintas-feiras no Globoplay, e a primeira temporada tem 10 episódios e já temos segunda temporada confirmada. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!